sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Na última parte da nossa congregação deste sábado, nós estamos no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, do versículo 7 ao versículo 21, cujo título é Preleções. O que é isso? Preleções são as pregações ou os depoimentos dos apóstolos Pedro, Paulo e Barnabé no primeiro concílio da igreja de Jerusalém, e também, por último, a preleção, a orientação do bispo daquela igreja, que era Tiago, que era um irmão, meio-irmão de Jesus, por parte de Maria, e que foi escolhido pelos apóstolos como bispo, primeiro bispo da igreja cristã de Jerusalém. Esses 4 homens falaram aí no concílio, no primeiro concílio de Jerusalém. Essas foram então as preleções que nós estamos acompanhando aí, do versículo 7 até o versículo 21. Primeiro falaram os apóstolos. 3 apóstolos falaram: Pedro, Paulo e Barnabé. Falaram aí do versículo 7 até o versículo 12. É aí que nós estamos. E depois deles então falou Tiago. Tiago falou aí, o que Tiago falou ficou registrado do versículo 13 até o versículo 21. Nós estamos terminando aqui o primeiro que os apóstolos falaram, tá? De 7 a 12. Quem falou mais foi o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro falou aí do versículo 7 até o versículo 11, e tudo que Pedro falou nós vimos nas nossas congregações da semana passada. E no versículo 12 falaram os apóstolos Barnabé e Paulo. O que eles falaram? E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Vamos repetir? E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Não está aqui escrito as palavras literais ditas por Barnabé e por Paulo, mas está aqui descrito que eles, os dois, foram contando para todas as pessoas que estavam reunidas naquele concílio tudo quanto Deus fez por meio deles naquela primeira viagem missionária, e também lá na igreja de Antioquia da Síria, aonde eles dois participavam ali como pastores daquela igreja cristã de característica gentílica. Todas essas pregações eram feitas ali no concílio para que aquelas pessoas ali presentes entendessem que a mesma graça de Deus, o mesmo poder de Deus, converte pessoas de qualquer nação e de qualquer religião a Cristo Jesus. O mesmo Espírito Santo que converte judeus a Jesus Cristo, é o mesmo Espírito Santo que converte gentios a Jesus Cristo. Por isso não pode haver acepção de pessoas na obra da salvação, da conversão que Deus opera dentro de pessoas, em pessoas de dentro de todas as nações da terra. Muito bem, nós não tem por que nos deter muito nesse versículo 12, então nós vamos agora para a palavra do bispo da igreja de Jerusalém, que era Tiago, e ele falou aí do versículo 13 até o versículo 21. Do versículo 13 até o versículo 18, eu dei o título de conclusão positiva. Diante de tudo o que Tiago ouviu
do que Pedro falou e do que falaram Barnabé e Paulo, ele trouxe uma conclusão positiva para aquela assembleia ali reunida. E aí então ele tomou a decisão, como autoridade que ele era, bispo da igreja de Jerusalém, de escrever uma carta para todas as igrejas cristãs da face da terra naquela época, tá? É sobre essa carta, nós vamos ler do versículo 19 ao versículo 21. Mas hoje nós vamos ficar aqui com esta conclusão positiva de Tiago, tá? Nessa conclusão positiva, Tiago cita as palavras de Pedro e cita também o Antigo Testamento, palavras dos profetas. As palavras de Pedro que ele cita, versículos 13 e 14. Ele faz uma introdução no versículo 13 e fala sobre a exposição que Pedro acabara de fazer na sua preleção no versículo 14. Então nós vamos ver esses dois versículos, o 13 e o 14. Versículo 13. Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Vamos repetir? Depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. 14 agora. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Repetindo. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Aleluia. O bispo da igreja de Jerusalém, Tiago, diante daquele concílio de Jerusalém, para resolver o problema, se os gentios convertidos a Cristo deveriam ser circuncidados como judeus ou não, é claro que não deveriam, essa será a conclusão. Ele vem dizer que, de acordo com o testemunho do apóstolo Pedro, Pedro foi o primeiro dentre os apóstolos a ser chamado por Deus para pregar o evangelho aos gentios na casa de Cornélio, pessoas que nunca tinham sido judias, não eram da religião judaica e, portanto, uma vez convertidos a Cristo, não tem que se circuncidar, porque cristianismo não é judaísmo. Judaísmo é algo diferente de cristianismo. E diga-se de passagem, hoje na terra, nestes últimos 20 séculos, que sempre existiu o judaísmo é uma das correntes anticristãs no mundo. O judaísmo é um anticristianismo. Nunca se pode confundir judaísmo com cristianismo. Cristianismo é centralizado em Cristo. Judaísmo não tem Cristo e, portanto, não tem salvação, porque só há salvação em Cristo Jesus, e Pedro pregou isso para os judeus de Jerusalém em Atos capítulo 4 versículo 12, quando ele disse que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Por isso que Tiago então aqui faz um resumo da exposição feita pelo apóstolo Pedro, de que Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Mas tem um porém que nós temos que dizer agora: como que o povo de Israel, o povo da antiga aliança, o povo do Antigo Testamento, o povo que não recebeu Jesus, na sua maioria, veio para o que era seu e os seus não receberam, como eles não entenderam
o chamado de Deus na vida deles desde o princípio. Porque desde o princípio, de quando Deus chamou o pai Abraão, Deus falou acerca da salvação, não somente do povo de Israel, mas da salvação de todos os demais povos da terra, de pessoas de todas as nações da terra. Nós lemos isso em Gênesis, capítulo 12, versículo 3, o próprio Deus dizendo a Abraão: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos repetir? Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A palavra famílias aqui é a mesma palavra para povos e a mesma palavra para nações. Povos da terra, famílias da terra. Quando Deus instituiu no Antigo Testamento o povo de Israel, Ele instituiu aquele povo, não para aquele povo pensar que Deus era só para eles, que a salvação era só para eles. Não, era para que eles fossem testemunhas vivas de Deus para as demais nações da terra, para que eles também crescem em Deus e fossem benditos e fossem abençoados e também recebessem a salvação. Israel não entendeu isso e se fechou numa xenofobia, fazendo preconceito contra todas as demais pessoas de todas as nações da terra, pensando que Deus era só para eles. Não, mas Deus já tinha, mesmo na antiga aliança, o propósito de abençoar pessoas, não somente da nação de Israel, mas pessoas de toda a face da terra. Por quê? Porque na obra que Deus elaborou para a salvação, Ele escolheu pessoas em Cristo Jesus. Como Paulo escreveu em Efésios 1:4, ele escolheu pessoas em Cristo Jesus desde antes da fundação do mundo, para serem santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E essas pessoas que Deus escolheu para a salvação não são pessoas de uma única nação na terra, são pessoas de todas as nações da terra. Por isso nós temos que entender essa cláusula que eu preparei aqui, baseado nisso que eu estou falando para vocês aqui na palavra. A salvação é destinada a pessoas que Deus escolheu dentre todas as nações da terra, indiscriminadamente. Vamos repetir? A salvação é destinada a pessoas que Deus escolheu dentre todas as nações da terra, indiscriminadamente. Aonde que Deus não fez distinção de pessoas para salvar? Deus não fez distinção nacional. Dentre os eleitos de Deus para a salvação, tem pessoas escolhidas de todas as nações da terra. Seja do Brasil, seja do Japão, seja da China, seja da Venezuela, seja do México, seja do Haiti, onde teve um terremoto agora novamente, seja dos Estados Unidos, de qualquer outra nação da terra. Deus não salva todas as nações da terra, mas dentre todas as nações da terra, Deus tem os seus eleitos, os seus escolhidos, para os quais o próprio Jesus declara: não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi a vós outros. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.